Você gostando ou não, você querendo ou não, você precisa sim desenvolver esse sistema de recompensa. Se você não cria esse sistema de recompensas de uma forma inteligente, de uma forma estratégica, instintivamente, o seu cérebro vai buscar por essas recompensas, por esses motivadores. Simone, explica melhor sobre isso. Eu vou explicar para que vocês entendam de uma forma bem simples. Todos nós precisamos de um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina, ela é a grande responsável pelos nossos motivadores e por esse sistema de recompensa. Só que quando eu começo a prestar atenção de que as recompensas são importantes, os prazeres são importantes, os motivadores precisam ser estimulados, eu crio um sistema onde eu aciono a dopamina de uma forma racional. Eu busco recompensas racionais, eu programo essas recompensas para não virar refém do meu cérebro. Porque quando a gente não programa o sistema de recompensa, essas dopaminas elas vão começar a atacar um sistema de imediatista, um sistema imediato, ou seja, a dopamina, entre aspas, ela é encaminhada num lugar do cérebro onde busca-se pelos prazeres imediatos. Então, uma vez que você começa a deixar de ter recompensas, a deixar de ter motivadores, a deixar de honrar as suas conquistas, você começa a ter necessidade de produzir essa dopamina. E como que o cérebro faz? O caminho mais fácil, que é buscar pelo prazer imediato. E aí vem o mal do século, o acúmulo da tecnologia. Então, vem as redes sociais, então é o uso frequente de redes sociais, a comida de forma excessiva, é muita questão de pornografia, a questão de vícios com drogas, álcool, entre outros. Então, se você não tem esse sistema de recompensa traçado de uma forma estratégica, de uma forma inteligente, o seu cérebro vai buscar esse sistema de recompensa através do imediatismo, alguma atitude imediata. Então, sabe aquilo quando você termina o seu dia cansado pra cacete, aí você fala assim, nossa, eu mereço comer isso, ou eu mereço beber isso, ou eu mereço assistir Netflix, rede social. Então, é o seu cérebro pedindo, pelo amor de Deus, por recompensas, por esses prazeres imediatos. Só que esses prazeres imediatos, eles são totalmente destrutivos, porque na grande maioria das vezes, o prazer imediato é instintivo, ou seja, a possibilidade de ele ir contra a vida que a gente quer viver é gigantesca. Então, uma coisa é eu programar as minhas recompensas de forma inteligente e estratégica, a outra coisa é essas recompensas atuarem como grandes sabotadores no meu cérebro. Então, se a gente sabe que o sistema de recompensa é necessário para nos manter atrás dos nossos objetivos, para nos manter nessa zona de conquista, nessa zona de movimento, nós precisamos fazer algo a favor disso. Uma vez que eu tomo consciência que isso é necessário, eu ganho o poder da escolha. Não permitir mais que o meu cérebro continue agindo de uma forma imediata, de uma forma impulsiva, e fazer com que eu consiga organizar isso de uma forma mais racional, de uma forma mais consciente, de uma forma mais analítica. Como que esses sistemas afetam os nossos comportamentos? Então, muito provavelmente, se você é uma pessoa que não tem metas, se você é uma pessoa que não tem objetivos, se você é uma pessoa que não tem um bom planejamento, se você é uma pessoa que não programa momentos de prazer ao longo do seu dia, você vem se tornando muito provavelmente refém do seu cérebro. Motivo: se você não gera prazer, se você não gera recompensa, se você não gera motivadores para te manter firme naquela jornada para conquistar o que você deseja, o cérebro vai buscar essas recompensas de uma outra forma, que são o caminho do imediatismo, é satisfazer aquele prazer de imediato,
né? Então, vai fazer com que você se torne refém desses vícios que acomete a sociedade de hoje. Quais os benefícios das recompensas inteligentes? Criar um sistema de recompensas inteligentes é aprender a viver de uma forma prazerosa, mas, no entanto, de uma forma responsável. É aprender a viver de forma consciente, saindo do piloto automático e construindo o caminho que você quer viver. E ao longo desse caminho vão precisar de muitos esforços, porque assim são as nossas conquistas, precisa de esforço. A recompensa vem como merecimento. Eu me esforço, eu mereço. Eu me esforço, eu mereço. Entende? Então a gente treina a nossa mentalidade para o esforço. Todas as vezes que existe um esforço, existe uma recompensa. E eu começo a me privar desses prazeres imediatos. Eu só vou merecer a Netflix se eu fizer isso. Eu só vou merecer a comida japonesa se eu fizer isso. Eu só vou merecer aquele docinho no final de semana se eu fizer isso. Quando a gente treina o nosso cérebro para conseguir as coisas de uma forma muito rápida, muito sem esforço, os vícios vão sendo acumulados, os prazeres imediatos sendo sustentados. E aí o que acontece? O que acontece é que você começa a ficar refém disso tudo. Então você perde horas nas redes sociais, você perde horas na Netflix, você perde um monte de saúde comendo um monte de tranqueira ou em outros vícios que acabam aí acometendo as pessoas. Então, precisa de um cuidado muito grande com o prazer imediato, e hoje nós vivemos na cultura do imediatismo, onde as pessoas querem tudo para ontem com a lei do mínimo esforço. Ou seja, eu quero conquistar isso, mas eu não quero fazer. Sabe aquilo? Nós precisamos treinar sempre a nossa mente do fazer por merecer. Quanto mais eu faço, mais eu mereço. Esse merecimento é a recompensa. Então, ter um grande plano, às vezes é desafiador, mas quando eu quebro esse plano em várias micrometas, micropartes, e eu instalo pequenas recompensas em cada uma dessas pequenas conquistas, isso se torna um grande motivador. Muitas vezes eu não faço exatamente por aquilo, eu faço porque eu quero merecer aquele topinho, sabe? E dessa forma a gente aprende a se apaixonar pelo processo e não ficar ali só querendo o resultado final. Porque como eu sei que o meu processo vai ser prazeroso, porque eu instalei motivadores ao longo desse processo, o meu cérebro quer cada vez mais, porque ele entende que, opa, é uma trajetória longa, mas é uma trajetória longa com muitas conquistas. E eu começo a validar os meus novos comportamentos, as minhas novas ações, e isso faz com que eu aprenda a amar o processo, por mais que seja doloroso, por mais que precise de esforço. Então, esse sistema de recompensa é fazer com que a gente saia dessa zona do imediato, de acreditar que as coisas vão vir de mão beijada, sem esforço nenhum, porque esse é o grande desejo sabotador do cérebro de todo ser humano, e fazer com que a nossa mentalidade seja treinada para o esforço, recompensa, para que a gente se mantenha firme nos processos. A gente só vai merecer aquela cerejinha do bolo se eu fizer por merecer.